vigília dá sono. Todos nós temos sono. Eu tenho sono. Tenho sono. Você também vai sentir sono se começar a me ouvir a falar por muito tempo. Então, não vou estender tanto, porque eu sei que manter os olhos abertos no horário que nós estamos com sono é muito difícil. E seria hipocrisia da minha vida, da minha parte, dizer para você: olha, quem está com sono? Até porque eu estou com sono. Você também está com sono. É normal. Esse horário é a hora de nós estarmos dormindo. Mas nós estamos aqui, sacrificando ao Senhor. Deus abençoe nosso irmão que louvou ao Senhor, pastor Jonathan. Isso, Deus te abençoe. Uma voz muito boa, muito bonita. Um dia, quando eu crescer, eu vou cantar assim também. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é bem clara. Ela nos fala a respeito de um homem, um personagem na Bíblia muito bem conhecido, chamado Jesus. Esse Jesus também era conhecido como Jesus de Nazaré. O Jesus, o carpinteiro, era também conhecido como Jesus, o Filho de Deus. E esse Jesus, ele, chegando aqui na terra, ele iniciou o seu ministério. E ao iniciar o seu ministério, ele iniciou de uma maneira mais simples. A Bíblia diz que ele foi até a praia e chamou alguns homens. Homens esses que eram simples pescadores. Não eram homens que tinham uma cultura elevada. Não eram homens que tinham um poder financeiro aquisitivo muito grande. Porque Jesus estava começando o ministério e ele poderia muito bem dizer: eu preciso de dinheiro para comprar equipamento de som. Eu preciso de dinheiro para poder bancar o meu ministério. Não, mas Jesus, ele opta em ir trabalhar começar o seu trabalho com homens que não tinham dinheiro, que viviam de uma vida pacata, que era de pescaria. E ele começa a chamar a 1, a 2, a 3, a 4 e até formar 11 homens. Esses homens, o ministério de Jesus foi o ministério mais conturbado. Os homens que trabalhavam com Jesus eram os de piores categoria. Não eram homens como esses aqui. Esses aqui, olha, tem levitas, tem bispo, tem apóstolo, tem baterista. Os que trabalhavam com Jesus eram os piores. E Jesus acreditava no pior de todos, que era Pedro. Era o pior de todos. Jesus acreditava em Pedro. Jesus investiu e apostou em Pedro. E ele disse: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Ou seja, Pedro, os fundamentos da minha igreja eu estabelecerei na tua vida. E vou firmar a característica da minha igreja sobre ti. Ou seja, a igreja que Jesus sempre sonhou teria que ser uma igreja que fosse atirada, uma igreja que sempre perguntasse, uma igreja que sempre andasse sobre as águas, mas que também afundasse, uma igreja que experimentasse o sobrenatural. Porque foi isso que eu ouvi dizer no início do culto pelo nosso querido irmão pastor Williams. Você precisa andar no sobrenatural. Aquele que anda no natural, ele não entende o sobrenatural. Aquele que vive as coisas comuns, ele não vive aquilo que é o sobrenatural. E a igreja, ela não pode andar pelo que vê, ela precisa andar por aquilo que ela não vê, ela precisa andar por aquilo que ainda há de vir. A igreja que nós vemos hoje aqui no Rio não deve ter, principalmente aqui nesse morro, irmãos. A igreja que acredita num pingo de óleo, que acredita num pedaço de lencinho, a igreja que acredita numa pétala de rosa. A igreja, aqui não tem, pastor. Não, aqui não pode ser. Aqui não deve ter essa igreja, né? A igreja que acredita até num pedaço do Salmo 91, né? Salmo 91 na carteira, Salmo 91 pregado na porta. Irmãos, Salmo 91 foi a ferramenta que o diabo usou contra Jesus. Só tem poder se estiver na mão certa. Porque se estiver na mão errada vai ser como Satanás. O diabo usou o Salmo 91 contra Jesus. Mas Jesus, irmãos, teve uma saída de mestre. E ele não matou Satanás, não guerrilhou com Satanás, mas sim ele combateu a palavra que estava na boca de Satanás, a palavra que veio para matar. Por isso que eu disse para você, essa palavra ela mata, mas ela também dá vida. Amém. E Jesus agora, ele tem o seu ministério quase no final concluído.
E ele diz assim: olha, está chegando a minha hora. E é isso que eu quero que você preste muita atenção. Em pouco tempo eu quero ministrar isso para que você entenda. É chegada a minha hora. E quando Jesus disse isso, ele disse: vamos orar. E Jesus escolheu um lugar. Por isso você disse que era um lugar chamado Getsemane. A palavra Getsemane quer dizer lugar de prensa, lugar de amassar, lugar de impactar, de moer. Era um lugar, o jardim do Getsemane era onde havia muitos pés, muita plantação de como chama aquela verde? Azeitona. Obrigado. Azeitona. Ali era o lugar onde havia muita azeitona. Porque eles pegavam a azeitona, colocavam ali mesmo, dali mesmo eles colhiam a azeitona e prensavam a azeitona, porque todos sabem que é da azeitona que se tira o azeite. O azeite que nós utilizamos é da azeitona. Se você for até ao mercado e você vai lá ao mercado, você vai ver. Tem o azeite com a primeira prensa fria, que é o azeite extra virgem. Tem a segunda prensa, que é a prensa quente, que é o azeite virgem. E aí vem a terceira prensa e até virar óleo. Então são várias prensas. E Jesus escolheu exatamente o lugar do chamado Getsemane, o lugar onde prensava a azeitona para se fazer o azeite. Toda atenção é pouco, eu quero que você preste atenção, porque você vai entender o que a palavra de Deus está dizendo. E Jesus agora, ele começa a orar. E na sua oração, a oração se torna tão enfadonha, talvez como algum de vocês está agora com sono. Eu posso ficar falando toda a vida, não encerra logo, mas só passou 5 minutos. É que o sono traz uma canseira na gente e você fica assim: deveria ter acabado logo. Assim estavam os discípulos de Jesus. Jesus tinha 12, mas tinha 3 que ele confiava. 3 ele confiava. E ele levou exatamente os 3 para orar com ele. Os 3 homens de mais confiança, pois nesta hora nem eles suportaram o peso que estava sobre aquele lugar naquela hora. E Jesus orou, e quando ele volta, os meninos estão dormindo. Ele diz: ei, vocês não podem orar comigo? Acorda, vamos orar. E voltou para a oração. Novamente Jesus volta, eles estão dormindo. Você já viu, você já participou de culto onde tem muita revelação, muita cura divina? Quem ministra o culto, quando ele termina o culto, ele sai moído. Por quê? Porque Deus não manda a cura do alto, Deus tira a cura da pessoa. Por isso quem está na frente do trabalho precisa se encher. Por isso você ouviu no início aqui o pastor Williams dizendo, foi o nosso pastor aqui, dizendo o seguinte: olha, o pastor me levava para o monte e nós orávamos e voltávamos, porque precisava de se encher. Porque quando Deus abençoa a igreja, Deus tira de quem está na frente e dá para a igreja. Deus não manda do alto, Ele tira de quem tem. E Jesus agora estava ali, irmãos, debaixo de uma pressão, e os discípulos concorrendo com ele. Só que Jesus, irmãos, tinha um preparo físico e espiritual bem melhor do que os dos discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos não suportaram o peso da oração. Já viu quando a irmã Maria vai orar? Todo mundo dá o joelho. Quando a irmã Maria abre o olho, tem 10 roncando no banco. É o peso da oração. Orar não é brincadeira. Orar é guerrear. Por isso não é fácil.